se achegando, né? Se conectando aí na sua casa. A vantagem, né? De fazer uma live e estarmos em casa, porque estamos protegidos aí do frio. A irmã Carla, o Caleb, o Kainan, também já estão se conectando. Então vamos dar um tempinho aqui para nós podermos iniciar com um cântico, né? Com a irmã Rose, que nós vamos estar daqui a alguns instantes cantando o hino de número 485 do nosso cantor. E vários irmãos aí já se conectando na nossa live para acompanhar esse estudo especial da palavra do Senhor, nosso Deus, no livro de Eclesiastes. A irmã, vamos lá, a irmã Mércia de novo, já falei, e vários irmãos se conectando. Então vamos iniciar, eu vou fazer uma oração, em seguida nós vamos fazer uma leitura que se encontra lá no capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Oremos. Pai amado, nós queremos te agradecer por essa manhã maravilhosa que o Senhor concede aos teus filhos e a todo o povo que habita esse planeta. Ó Deus, a sua palavra diz que esse dia pertence ao Senhor, e por isso nós devemos nos regozijarmos e nos alegrarmos neles. E por isso estamos alegres nessa manhã. Queremos pedir uma bênção especial, Pai, para todas as pessoas que estão se conectando, todas as pessoas que estarão acompanhando tudo aquilo que vai ser realizado aqui nessa manhã. Que a sua palavra possa trazer conforto, esperança e arrependimento ao coração de cada um. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos ler um texto que se encontra no capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Eu peço por gentileza que você, na sua casa, onde você estiver, abra a sua Bíblia no capítulo 5 e vamos ler até o versículo 7. Eclesiastes, capítulo 5, até o versículo 7. Me surpreendeu nesse texto quantas vezes aparece a palavra Deus. E como o tema do estudo nessa manhã é sobre Deus, esse texto acaba sendo um texto muito pertinente. Então, Eclesiastes capítulo 5, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consinta com a tua boca, que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Amém? Deus possa abençoar essa palavra aí no seu coração nesse momento. Vou convidar a irmã Rose, por favor, para nos ajudar aqui cantando o hino de número 485. Bom dia, irmãos. Vamos estar louvando nosso Deus com o cântico de Livro da Vida, 485. As riquezas do mundo Tudo valem para mim, pois Jesus todo é o reino das vida sem fim, e no livro da vida aí, certo estou que meu nome foi escrito por ti, foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida, foi escrito por
a ele arruma, mas Jesus se revela, sua graça sem par. Tenho para salvar-me, o seu sangue verter, e as delícias eternas ele me prometeu. Foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida, foi escrito por ti. Ó cidade festiva, refulgente de luz, és morada dos santos e fiéis de Jesus. Sobre a tua glória, o que temos Senhor, cuja vida foi salva pelo seu Redentor. Foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida, foi escrito por ti. Amém. Amém. Obrigado, Rosa. Irmãos, desde 10/5, nós estamos nessa jornada de reflexão bíblica, cujo tema é tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tivemos a primeira preleção no dia 10/5, com a irmã Letícia. Domingo passado, dia 17/5, eu estive trazendo o tema O Mal nessa Vida Debaixo do Sol. E hoje, nós vamos dando continuidade a essa reflexão no livro de Eclesiastes. Nós vamos ter o irmão estará trazendo o tema O Deus no Dia a Dia. Então, nós vamos fazer uma reflexão nessa manhã com o tema Deus no Dia a Dia, com o preletor, irmão Valdilson, que eu gostaria desse instante chamá-lo até aqui à frente, para que a gente possa começar os nossos estudos. Bom dia, irmão Valdilson. Então, eu estarei passando a palavra para ele nesse momento, que ele vai iniciar o estudo com o tema O Deus no Dia a Dia. Bom dia a todos, a você que está aí nos ouvindo nessa live, e é um prazer enorme aos convidados, a você que está aí em sua casa, como disse o irmão Helder, nessa manhã fria, mas estamos aqui nessa manhã para juntos aprendermos um pouco mais da grandeza e das maravilhas de Deus que estão aí contidas nesse livro de Eclesiastes, né? E também aos convidados, nós externamos esse convite a alguns colegas na Volkswagen, para que eles também, nós damos aí um alô a eles, né? Que tudo isso que iremos falar, Deus possa assim nos abençoar, né? Que nós possamos sair aqui nesta manhã acreditando e confiando mais em Deus. E tudo isso é promovido por a nossa igreja local, aqui, a Igreja Batista Bíblica em Vila Rosa, né? Estamos aqui, a Igreja Avante, a Igreja Viva, transmitindo assim, com grandeza e com honestidade, a palavra de Deus. Iremos, então, iniciar esse breve tema, Deus no dia a dia. É um tema extremamente importante, e nós vamos iniciar com esse tema, e como dissemos, agradecemos a sua presença aí, acompanhando essa live com esse tema tão importante. Qual o objetivo de nós estudarmos aí esse tema? Demonstrar a inexorável relação de Deus com a vida no dia a dia debaixo do sol. E nesse livro de Eclesiastes, nós temos aí 37 citações ao nome de Deus. Ou seja, Deus é relatado nesse livro de Eclesiastes, diante da pesquisa que nós fizemos, 37 vezes. É bem verdade que nós não teremos tempo de discorrer todos os 37 versículos, mas alguns aí que nós
elaboramos como alguns principais, baseado no tema que nós iremos falar nesta manhã. Por favor. Relatar também qual que é o objetivo. Primeiro, é demonstrar o dia a dia da palavra de Deus no livro de Eclesiastes, expor aí algumas citações dentre as 37 desse livro, e também relacionar esse conteúdo bíblico com a pandemia, com o que está acontecendo na atualidade. Muito bem. O autor, ele não é um profeta que fala perspectiva da revelação divina, mas um dos sábios que fundamenta o seu ensinamento naquilo que observa e que experimenta. Ele não exige a obediência proclamada como alguns profetas que diziam, assim diz o Senhor. Ele não relata dessa forma, mas tenta ensinar e persuadir, apelando para a compreensão dos seus ouvintes, em grande parte da literatura sapiencial. Para ele, Deus é o que concentra a vida, é o que controla a vida e a morte. Tudo é determinado de acordo com os seus propósitos. E eu pediria até o auxílio do irmão Helder, para que possamos ler esse versículo 3 do 14 e o 8 e 15, que contém essa verdade. Por favor, irmão Helder. Vamos ler o 3,14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. 8,15 também? Por favor. 8,15. Então louvei eu a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. É verdade. Esses propósitos talvez sejam incompreensíveis. Vamos ler o 3:11 e o 11:15, o irmão Helder, por favor. Eclesiastes 3:11, que contém isso, e Eclesiastes 11:5, por favor. O 3:11 diz, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. E o 11:5. Isso, 11:5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Interessante, não é? A grandeza de Deus. Deus, não é? Essa palavra Deus. E aí nós, como falamos também, as 37 citações de Salomão, não iremos ler todas em função do tempo, mas destacaremos algumas nessa manhã. Deus. A referência de Deus no livro que fazem com que o mesmo possa ser considerado teocêntrico, ao contrário do que alguns sugerem como críticos negativos. Eclesiastes apresenta Deus como criador, doador e juiz. Essas 3 citações nós iremos decorrer nesse bate-papo nesta manhã, falando um pouco em Eclesiastes, a criação de Deus. Deus como criador, Deus como doador e Deus como juiz. Tudo isso está totalmente coerente com o texto bíblico. Na leitura em que iremos ler, notamos que os verbos associados à pessoa de Deus chamam a atenção por seu sentido, não é? E pela frequência com que se repetem. Entre eles se destacam-se os verbos fazer, dar e julgar. Tudo foi feito perfeito. Eu vou pedir para o irmão Helder ler em Eclesiastes 7:29. Tudo foi feito perfeito. E depois 3:11. 7:29. Por favor. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez os homens reto, porém eles buscaram muitas astúcias. O 3:11, por favor. 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Contudo, mesmo que Deus fez todas essas coisas, contudo o homem corrompe a criação e também a si mesmo. De tudo isso, Deus pedirá contas ao homem no juízo. Por favor, irmão, Eclesiastes 3:15, 3:17. 3:15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi,
E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do 17. Por favor. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Deus é uma palavra, não é? Que todo mundo fala, relata, não é? E eu queria compartilhar com vocês aqui, baseado nesse estudo, essa questão de Deus. Tem uma canção que eu acho ela muito bonita, e ela destaca essa questão de Deus se relacionando com o ser humano, e o Deus no dia a dia, que é o tema aí do nosso bate-papo nessa manhã, do nosso estudo. E essa letra diz o seguinte, que ninguém explica Deus. E eu vou ler aqui, eu não irei cantar, mas nós iremos ler o trecho dessa canção que diz assim, ó: nada é igual ao seu redor. Tudo se fez no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo a sua atenção. No silêncio encontro a resposta certa. Então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao judeu, do gentil ao judeu. Ninguém explica Deus. E é uma realidade, ninguém explica Deus. Mas nós acreditamos nele por tudo aquilo que está criado e mostrado no dia a dia. Deus o Criador, como nós falamos, Deus Criador, Deus o doador e Deus o juiz. O primeiro ponto que nós iremos conversar aqui é Deus Criador. Em Eclesiastes 3:11, Deus fez tudo formoso, como o irmão leu, em seu tempo. O bom e o mal, o belo e o feio, trocam-se em suas manifestações. Cada coisa em seu devido tempo e estação. Todos os ciclos e condições procedem de Deus. Foi Deus quem pôs no coração dos homens o desejo de compreender os mistérios do mundo, da vida, de seus possíveis significados. No 3,14, o que Deus fez, mais uma vez o verbo fazer, o que Deus fez durará eternamente. Pode o homem acreditar ou não, durará eternamente. Tudo quanto Deus faz, perdura para sempre. Coisa alguma pode ser adicionada ao que ele determinou. E coisa alguma pode ser tirada do que ele estabeleceu. Assim escreveu Salomão, o pregador. O homem que tinha uma capacidade de inteligência acima do normal. No 7,14, Deus fez o dia da prosperidade e o dia mau. Não podemos ter uma visão parcial, como se as adversidades estivessem fora dos planos de Deus. Isso foi bem detalhado a semana passada pelo nosso irmão Helder aqui. Ele falou a questão do dia mau, que nós temos que deixar um espaço dentre nós para as coisas que muitas vezes não planejamos, as coisas que acontecem que nós não planejamos, que é o dia mau. Continuei no Deus Criador, então contemplei toda a obra de Deus. A pessoa que sabe que tudo que pensa, tem pessoas que sabem tudo o que pensa, ou que sabe tudo, está fadada a sofrer decepções. Neste mundo, ao longo de muitos dias e de noites insones, Salomão aplicou com diligência aos mistérios da vida. Concluiu que o homem não pode compreender a obra que faz debaixo do sol. E ainda nós poderíamos ir lá para Deuteronômio, quando diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, esta é a criação de Deus.
né? É o que nós acreditamos e que está revelado aí no dia a dia. Em Eclesiastes 11:5 diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem como é formado os ossos no ventre de uma grávida. Encontramos neste versículo duas ilustrações das misteriosas criações de Deus na natureza. Pare um pouco para pensar. Olhando assim, irmão Helder, nesse versículo, da onde vem e para onde vai o vento? Como se inicia esse processo físico? E como é formado os ossos no ventre de uma grávida? Se nós pensarmos nisso, né, ali um embrião, ali o espermatozoide, o óvulo, toda essa parte da biologia, isso vai se formando ali gradativamente. Irmãos, é obra de Deus, quer você acreditar ou não. Isso é um mistério tremendo. E aí o tempo vai se passando e forma o ser humano com todo o raciocínio, aquela capacidade intelectual. Eu costumo dizer que o ser humano é algo assim, é uma criação extraordinária que Deus fez. E uma das coisas mais extraordinárias que eu vejo dentro dessa criação é nós humanos, e principalmente o cérebro humano. É algo fantástico. Tudo primeiro nasceu no cérebro de alguém, para depois ser executado e transformado e formado alguma coisa. Então esse versículo, ele é bem real, ele está no nosso dia a dia, né? O que Salomão escreveu é uma realidade. Não sabemos para onde vamos, não sabemos para que lado vai o vento, o caminho que ele segue, e nem tampouco como é formado os ossos no ventre de uma grávida. E no versículo 12 e 11, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aos jovens, desfrutem os prazeres relativos à mocidade, de uma forma prudente. Aos jovens, desfrutem os prazeres relativos à sua mocidade. Os jovens, adultos, podemos estender para todos, de uma forma prudente. Não é um incentivo ao cair na folia e a satisfazer todos os desejos pecaminosos do coração. Então, meus irmãos, amigos, você que está aí nos ouvindo, falamos aí um pouco desse tema em Salomão, do Deus Criador, aquele que criou, aquele que sustenta, não é? Agora nós vamos ver, eu vou até passar para o irmão Helder, porque eu estou um pouco acelerado, né, irmão Helder? Só antes de você mudar de tema, ainda dentro desse assunto de Deus como Criador, esse versículo que você selecionou aqui de 3:11, ele diz: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. A gente observa em vários pontos de Eclesiastes que Salomão, ele é um cientista, né? E ele é um pesquisador. Então, e ele usa a observação como uma ferramenta de conhecimento, né? Observei, várias vezes ele usa esse termo. E pelas observações que ele fez e pela constatação dele é que existe que poderíamos chamar assim de uma lei da inescrutabilidade. O homem pode ir até um ponto, né, do conhecimento da própria natureza, mas a partir daquele ponto, provavelmente ele não irá mais. E isso já é uma tese científica, já comprovada, inclusive, né? Eu não recordo agora os detalhes. Então, Deus criou o homem, e Deus colocou no coração do homem parte desse conhecimento, e o homem se esforça e está descobrindo, mas ele pode ir até um ponto, né? Da obra de Deus. Parece que é isso que esse versículo 11 nos fala, né? Sem dúvida, irmão Helder, e nós podemos até trazer isso também para a nossa realidade, que o irmão falou, esses limites que Deus põe ao homem. Pensamos que a vida é um mistério muito grande, não é? E nós humanos, nós somos treinados a achar que a morte, ela não chegará. E Deus impôs isso ao homem, à humanidade, não é? E o que nos deixa assim pensativos esses limites. Quantas pessoas já partiram para a eternidade e nenhuma delas vieram dizer como é ou como não é? Porque é permissão de Deus, há posto um abismo, não é? Diz a Bíblia, entre nós
e vós. Não é? Então, para você que está nos ouvindo nessa manhã, esse é o Deus do dia a dia, que Ele faz com que nós possamos refletir nas coisas que ocorrem, não é? E é uma realidade. Há limites, como o irmão Helder disse, há limites que possamos alcançar e há limites que ficaremos somente a observar, não é? Iríamos agora para o outro ponto, que é Deus doador. Deus, Ele dá trabalho ao homem, em Eclesiastes 1:13. Deus, Ele dá oportunidade para que o homem usufrua do fruto do seu trabalho, e tudo isto provém de Deus. No versículo 26, 2:26, Deus dá ao homem sabedoria, conhecimento, alegria e trabalho. Mas há pessoas que gastam a sua energia com ocupações fúteis, ocupações inúteis. Ele é um tolo, pecador, porque desagrada a Deus, em contraste com a pessoa que agrada a Deus. Amigos, irmãos, o trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho é a ocupação. Imagina se nós não tivéssemos ali uma ocupação. Como seria a vida se não tivesse uma atividade para se fazer? E ainda mais quando você trabalha, né, você consegue conquistar algo ali do seu trabalho, e a sensação de conquista, isso faz com que você vai alcançando objetivos. Né? E isso tudo é Deus quem dá. E Deus dá sabedoria. Se nós estivermos sem sabedoria, pediríamos a Deus que Ele dá a sabedoria. E temos também que buscar o conhecimento. Não é? E Salomão, ele escreve também lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 13, ele escreve assim, um outro livro, mas eu gostaria de poder colocar aqui nessa manhã, para linkar com esse versículo também. Ele diz assim, ó, bem-aventurado. Essa palavra quer dizer feliz. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. O conhecimento é busca, é se esforçar, não é? Para que possa aí usufruir daquilo que Deus nos dá. Deus dá o trabalho ao homem para que ele se exercitar, É um exercício saudável, não é? É bem verdade que tem algumas atividades que elas são braçais, elas são cansativas, mas são importantes, não é? O interessante é que cada pessoa, nesse ambiente do trabalho, Deus o capacitou para uma atividade. Seja ele na área da medicina, um cirurgião, né? E ali vários especialistas, um engenheiro, um produtor aqui, igual os irmãos estão se especializando aí na produção da transmissão, não é? Irmãos, cada um com a sua capacidade intelectual de poder servir ali a sua nação e ao mundo. Imagina esses homens que deixaram registro na história da humanidade com as criações, Santos Dumont, não é? E tantos outros grandes homens que deixaram ali, através do trabalho, um legado para a humanidade. E o trabalho é uma bênção de Deus. É Deus dando capacidade ao homem no dia a dia para ele exercer o seu trabalho. Quantas descobertas foram feitas através dessa doação do nosso Deus. Deus, Ele dá ao homem o tempo de vida. Ao ser humano, Deus determinou apenas poucos dias para logo deixar de existir. Irmão Éder, por favor, leia Eclesiastes 5:18. Depois nós vamos linkar com mais 2 versículos em Salmo e em Tiago, por favor. 5:18. 5:18. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. É o seu tempo. Agora leia, por favor, Salmos 39, 5 e 6 e Tiago 4:14. No livro de Salmos 39, 5 e 6 e depois Tiago 4:14. 39, 5 e 6. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade.
Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. E Tiago 4,14, para a gente avançar nesse segundo tema. Digo-vos que não sabeis que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco, depois se desvanece. Assim, irmãos e amigos, Salomão, ele descreve a fragilidade do ser humano, a fragilidade nossa, né? Por isso dessa dependência de Deus, por isso que existe a igreja, para falar, para alertar as pessoas diante dessa brevidade da vida, e que Deus, ele quer dar para cada um de nós a eternidade. A eternidade, ela é um presente de Deus para a nossa vida. Pode avançar, por favor. Aí, o terceiro ponto desse tema, primeiro, nós colocamos, eu vou passar para o Helder também, o primeiro nós passamos foi o Deus Criador, Deus Doador, e agora o Deus Juiz. Pode falar, irmão Helder. Irmão, antes de você avançar, e desculpa estar trabalhando você assim, mas me surgiu aqui uma questão que eu queria colocar para você nos ajudar. Parece que coisas simples como o trabalho, como a alimentação, como a família, elas podem perder, assim, o ser humano pode não usufruir isso na sua plenitude, na sua totalidade, se ele não se conectar, se isso não estiver conectado com Deus, pelo que você está nos dizendo aí, né? E só para reforçar que você, com base nesse versículo, e a todo homem a quem Deus deu riqueza e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar, a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é um dom de Deus. Então parece que sem Deus, a gente nunca vai conseguir entender direito ou usufruir corretamente essas coisas normais e naturais da vida, não é isso? Irmão Helder, na verdade, a gratidão, a palavra correta aí talvez seria gratidão, porque muitas pessoas que mesmo não acreditam em Deus, ela alcança alguns objetivos na sua vida profissional, porém, ela não acredita que aquilo provém de Deus, aquilo Deus a capacitou, ela vai achar que toda essa capacitação, foi ela que buscou, e isso muitas vezes não faz sentido, não é? Não faz sentido porque quando nós temos essa convicção de que a capacidade, não é, de você desenvolver algo, de você deixar um legado, ela provém de Deus, as coisas fazem mais sentido, não é? Fazem mais sentido. E voltando um pouco ao trabalho, é muito comum você ver as pessoas falar, mas esse trabalho, quem inventou o trabalho? É muito comum no chão de fábrica acontecer isso. A pessoa fala, mas segunda-feira eu quero saber quem foi que inventou esse trabalho, não é? Mas eu digo a você que o trabalho é algo importantíssimo. Eu, ainda mais jovem, eu me lembro os mais experientes, eu não vou dizer os mais velhos, mas os mais experientes vão lembrar do que eu estou dizendo. Eu ali com meus 12, 13 anos, no primeiro emprego, e todos os dias, 5:30 da manhã, 6 horas, o meu pai já com aquele radinho ligado, sintonizado naquele programa do Zebétio, e jogava aquela água assim, chuá, e dizia o seguinte, o trabalho dignifica o homem. E eu guardei aquela frase, é uma realidade, o trabalho dignifica o homem. E é uma gratidão muito grande. Eu, particularmente, sou muito grato a Deus pelos ensinamentos que eu tive do meu pai, quanto à honestidade e caráter, e essa gratidão de poder trabalhar. É uma bênção você trabalhar, aquelas conquistas pessoais. Isso é uma bênção de Deus. E muitas pessoas não reconhecem que provém de Deus isso, irmão Helder. E aí eles são impedidos de gozar do bem do trabalho. Perfeitamente, perfeitamente. Por não entender que Deus está por detrás disso. Sem dúvida alguma. Então, meus irmãos, essa relação que nós queremos, essa conversa que nós estamos tendo aqui de manhã, é uma conversa trazendo Deus para o dia a dia, para a nossa realidade hoje, para o nosso tempo. Sabe? Trazer o Deus, aquela magnitude de Deus, o esplendor de Deus, para que Ele possa, toda aquela grandeza que Ele criou, nós possamos observar e ser abençoados com tudo aquilo que Ele nos provém. E agora nós vamos ir para
para as últimas etapas, que é o Deus juiz. Deus, ele é o Criador, assim como o Eclesiastes nos mostra, é um Deus doador e é um Deus juiz. Deus pede contas. Passou. Por favor, irmão, leia 3,15, por gentileza. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. Deus pede conta do que passou. Então, o que o Salomão, o pregador, ele quer nos dizer com isso? Que devemos aproveitar todos os instantes, todos os momentos, tudo para glorificar a Deus, tudo para exaltar o nome de Deus. Em Eclesiastes 3,17, Deus julgará o justo e o ímpio, suprindo a falta da justiça humana. Por favor, leia 3,17, irmão Helder. 3,16 e 3,17, por favor, os dois versículos. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. E o 16? É o 16 ali. E o 17? E disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Como ele disse, e leu aí, Deus, ele julgará o justo e o ímpio. E julgará também até aquela questão da falta de justiça humana, como podemos observar na nossa realidade, principalmente no nosso país, essa questão de levar vantagem, essa questão que Deus abençoou as autoridades para estar legislando ali, e elas fazem de uma forma individual, de uma forma egoísta. Então, aos olhos dos homens, aos olhos da humanidade, isso parece que não haverá justiça. Mas Salomão menciona aqui que haverá uma justiça de Deus, mesmo que não haja a justiça dos homens. E eu digo a vocês que podemos enganar a todos. Podemos disfarçar. Eu costumo dizer que nós humanos, nós somos mestres em disfarces. Nós somos campeões em forjar situações. Mas eu digo uma coisa para você que está nos escutando nessa manhã. Não há possibilidade de enganar a Deus. Não há possibilidade. E mais cedo ou mais tarde, isso se revelará. Em Eclesiastes 11:9 e Eclesiastes 12:14, Deus há de trazer o juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Irmão Eder, por favor, leia esses versículos 11:9, Eclesiastes 11:9, 12:14 e Hebreus 4:13. Antes do irmão Helder ler, é muito importante, você que está nos escutando nessa manhã, que você acompanhe em sua Bíblia. Porque não é somente fala que eu falei, que eu achei bonitinho, que eu achei ali bacana, que eu pesquisei alguma coisa, mas não, é o que está contido no livro sagrado, é o que está relacionado, o que está escrito ali no livro da Bíblia Sagrada. É um livro que pode você ou não acreditar, ele é uma realidade. Ele irá se cumprir mais cedo ou mais tarde, indiferente do que você e eu concordam ou acreditam. Irmão Helder, por favor, pode ler. 11:9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. 12:14. Porquanto Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Esse é perigoso, hein? Já pensou? Você que faz aquelas coisas escondidinho, aquelas coisas escondido do padre, do pastor, do reverendo, do seu patrão, da sua mãe, do seu pai. O Deus do dia a dia, esse Deus da Bíblia,
Olha o que está escrito que o irmão acabou de ler em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Que não há criatura alguma encoberta diante dele, diante de Deus, porque todas as coisas estão nuas e patente diante dos olhos daquele com quem temos de tratar. Assim Salomão disse lá também, olha, que está encoberto, algo que está ali, ó, não tem cobertura, quer seja bom, quer seja mal. Então, como dissemos, não há como você burlar, não há possibilidade de enganar a Deus. Não há, você pode enganar o pastor, como eu disse, o padre, a esposa, o esposo, né? A mãe, o pai, o patrão ali, as pessoas muitas vezes, né, fingem que estão trabalhando ali, quando o chefe aparece por perto, ou quando o superior, mas eu digo uma coisa para você, vale a pena fazer certo. Sabe por quê? Porque Deus está vendo todas as coisas. Não há possibilidade. Certa vez Davi disse assim, para onde me fugirei da tua face? Para Deus, a luz e as trevas são a mesma coisa. Ele enxerga em todos os locais, não é? É o Deus do dia a dia. É o Deus, é o nosso Deus. É o Deus que muitas vezes você fala somente da boca para fora. É um Deus que precisamos ter um relacionamento direto com esse Deus do dia a dia. É um Deus que não há confusão nele. É um Deus que traz tudo aquilo que precisamos. E digo mais, tudo é permitido por Deus. Quer você acredite ou não. Irmão Helder, tudo bem? Na conversa aí? Podemos avançar? Podemos avançar. Então, vamos lá. Então, falamos, né, sobre o Deus Criador, dentro do livro de Eclesiastes, falando sobre o Deus doador, que provém todas as coisas, que quando nós o reconhecemos que provém de Deus, é uma grande bênção, é uma satisfação, e também a gratidão de reconhecer que isso veio de Deus. E também agora falamos do Deus, do juízo de Deus, do juízo de Deus. E agora, meus irmãos e amigos, nós iremos para a parte de aplicação. Qual a aplicação disso, nessa realidade, nos dias atuais? Então, vamos lá. Colocamos o seguinte, né? Diante da situação de saúde humanitária e econômica em que estamos vivendo devido à pandemia do novo coronavírus, nunca se pronunciou o nome de Deus com tanta frequência como está sendo pronunciado hoje. Nunca se pronunciou o nome de Deus como está sendo pronunciado nos dias de hoje. Através de orações, de súplicas, podemos ver nas TV aí, pessoas parando para orar, prédios ali parando, as pessoas orando em sacadas, as pessoas orando em ruas, ali pedindo. Irmãos e amigos, quem nunca falou de Deus, ele está falando. Quem nunca pediu a Deus, agora está pedindo. Quem nunca ouviu falar de Deus, agora está ouvindo, não é? E isso, obrigado, irmã Letícia. E isso nós podemos observar com muita frequência. Por que isso aí? Porque a humanidade, ela está, na atualidade, frente a um inimigo invisível, um vírus implacável. Um vírus implacável que ele tem aí, que ele tem ceifados muitas vidas, não é? Ele tem ceifado muitas vidas. E obrigado, pastor. E ele não faz acepção de pessoas. Eu vou pedir para o pastor voltar uma página antes aí, por favor. Como falamos, não é? Esse vírus ele é implacável.
E ele não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas, não há ali algum super-homem. Pegou ali o pobre, o rico, o grande, o pequeno. Esse vírus infectou o ministro, infectou o rei, plebeu, grande, pequeno, criança, idoso. Um vírus implacável, que não faz acepção de pessoas. Ninguém está imune. Por isso que temos que ser prudentes nesse momento, não é, em que estamos vivendo. É uma nova realidade, mudanças de hábitos em questões de higiene, não é? E precisamos rever e realmente mudar. Só para vocês terem uma ideia, pesquisando um pouco sobre isso, sobre essa questão, é muita coisa o que tem acontecido, irmão Helder, num curto período de tempo. Aproximadamente, segundo os dados que pesquisamos, 5 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas já foram infectadas por esse vírus Covid-19 em todo o planeta. Só nos Estados Unidos, 1.600.000 pessoas já foram infectadas. No Brasil, hoje o nosso país, ele já é o segundo no mundo no número de infectados. Nós já estamos aqui no Brasil com 347.000 pessoas infectadas no Brasil. Já estamos segundo do ranking, é uma tristeza para nós brasileiros. Estávamos lá com um caso há 3 meses atrás. Estamos com 347.000 e 22 pessoas já foram ceifadas. 22 vidas já foram levadas por esse vírus. Nos Estados Unidos, eu tive fazendo uma comparação, pastor Valfrido, diante dessa velocidade, desse avanço descomunal desse vírus no solo americano. Pesquisando, irmãos, da última grande guerra, a Guerra do Vietnã. Essa Guerra do Vietnã, ela iniciou-se em 55 e finalizou em 1975, 2 décadas. Em 20 anos, na Guerra do Vietnã, morreram 58.300 americanos. Em 20 anos. 20 anos. Agora nós estamos falando aí, em menos de 4 meses, já foram ceifadas 97.000 americanos. O negócio é impressionante, irmãos e amigos. É um negócio de se assustar. Estamos vivendo nesse tempo. É uma coisa assim absurda. É uma coisa assim impensável. Em 4 meses, em 20 anos de guerra, morreram 58.300 americanos na Guerra do Vietnã. E na guerra contra o Covid-19, em 2020, em menos de 4 meses, por enquanto, 97.000 americanos já perderam a sua vida, as suas vidas. E aí, irmãos e amigos, quando a gente fala que esse vírus é implacável mesmo. As nações mais potentes. E aí a gente vê a questão de números, né? A Itália, 32.000 pessoas, a Inglaterra, 36.000, e assim vai, não é? O poder de destruição desse vírus. Mas eu quero, me permita agora falar a vocês, permita lembrá-los, que há 4 meses atrás, era bem diferente. Há 4 meses atrás, de janeiro para cá, era bem diferente. A impressão que tínhamos é que a grande maioria das pessoas se esqueceram de Deus. É como se tivesse tirado Deus das famílias. E o homem ficou vivendo da forma que achava. Há 4 meses atrás, como era? Não é? Como eram as coisas há 4 meses atrás? As festas. Eu me lembro, com tristeza, as pessoas banalizarem a questão da santidade.
Em 2019, a escola de samba fazendo ali colocando Jesus e o diabo esbofeteando Jesus ali, misturando o sagrado, profanando o sagrado. Em 2020, a escola Mangueira, agora em 2020, colocando Jesus numa condição ali inaceitável, não é? Então, e as pessoas estavam aí. Ninguém se falava nisso. Há 4 meses atrás, essa correria, essa loucura, essa falta de Deus nas pessoas, nas famílias. E aí, meus irmãos e amigos, podemos observar que nós estávamos vivendo há 4 meses atrás, aquilo que o Tiago, desculpa, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Eu pediria até que o irmão Helder, por favor, lesse esses versículos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, por favor. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Você ainda duvida do que está acontecendo? Você ainda tem algum receio do que estávamos vivendo? E, no entanto, Deus permitiu que um vírus, o Covid-19, chegasse e parasse o planeta, revelando a fragilidade do ser humano, assim também como Salomão descreve em Eclesiastes. Essa fragilidade. Os grandes líderes das grandes potências mundiais tiveram que apagar tudo o que havia planejado. Toda a nossa tecnologia não foi suficiente para evitar o alto índice de contágio e o elevado número de mortes. E as pessoas estão em isolamento social. Uma pergunta: não seria Deus permitir um tempo de mudanças? Não seria Deus trazendo um tempo de reflexão? E principalmente de arrependimento, baseado no que o irmão Helder leu aí em 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, de arrependimento, de rever modelos, de rever atitudes. É Deus trazendo isso para você. Sabe por quê? Porque, segundo a Bíblia, tudo que acontece, Deus permite. Será que nós estávamos vivendo há 4 meses atrás tudo isso que o apóstolo Paulo descreveu em 2 Timóteo? Essa arrogância, essa ganância, essa busca desenfreada por materialismo, essa busca do amor a si mesmo, o desrespeito, a corrupção, as mazelas humanas. E Deus trouxe esse vírus para nivelar o ser humano, para colocar o ser humano em seu lugar, para expor a fragilidade do ser humano e para mostrar que a vida e a morte, a distância é muito pequena e que devemos viver a cada instante, a cada momento, com espírito de gratidão, debaixo do sol. E aqui, como falamos, uma pergunta que fiz, que ele quer trazer a cada um de nós esse arrependimento. Será, e pela fé, faça isso enquanto é tempo, não é? Faça essa reflexão, esse arrependimento, rever enquanto é tempo. E Jesus veio a este mundo para dar uma vida para mim e para você. Ele é o único que pode nos livrar dessa ira de Deus. Ele é o presente de Deus. Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará a Deus se não for por Ele. Jesus é o passaporte para a eternidade. Pense nisso, diante do momento em que estamos vivendo.
da brevidade das nossas vidas, como bem disse Salomão. O irmão Helder quer acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário? Não, irmão, acho que está bem explicado. Está bem explicado. O que nós relacionamos aí, irmãos, a aquilo que Salomão descreveu no livro de Eclesiastes e aquilo que é o Deus no dia a dia. E para finalizar, nós iremos somente concluir dizendo o seguinte: depois de receber tantos dons, o que o homem faz? O que nós fazemos? Não é? O que o homem faz? Ele simplesmente... O que o homem faz? Deixa eu voltar aqui com a minha colinha aqui. Isso, o irmão voltou. O que o homem faz? Ele se esquece de Deus. Por isso o autor de Eclesiastes diz: lembra-te do teu Criador. E quando te lembrares, não faça isso de qualquer maneira, não é? E mesmo quando o homem lembra, ele fica ali com erros em seu esforço religioso, de tentar burlar aquilo que Deus coloca como verdadeiro. E muitas vezes oferece sacrifícios tolos. O autor reforça o dever do ser humano para com Deus. Qual o segredo? Temer a Deus, temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. Isso é um dever e devemos seguir dessa maneira. Que Deus ilumine as nossas mentes, que o Deus do dia a dia, Ele possa nos capacitar e que nós possamos reconhecer a soberania desse grande Deus, através do grande plano redentor que Ele trouxe para a humanidade, que está em Cristo Jesus. Você que está aí ansioso, você que está aí temeroso, você que está aí sem perspectiva, a solução é Cristo. Cristo, Ele quer dar uma paz que o mundo não pode dar. Que Deus, o Deus da Bíblia, abençoe ricamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, irmão Waldilson, pela exposição. Essa última fala, do capítulo 12, do primeiro versículo, quando diz: lembra-te do teu Criador. Entendemos que o tema dessa palestra, que era o Deus dia a dia, era justamente com essa finalidade. É para lembrarmos do Criador. Não é? E das muitas citações, 37, você disse? 37 referências a Deus em Eclesiastes, o irmão escolheu 3 temas, né, que é o tema de Deus Criador, o Deus Doador e o Deus Juiz. Então, daria para expor muito mais sobre Deus, mas a mensagem principal é: lembra-te do teu Criador. Irmãos, com isso nós terminamos aqui a terceira palestra, né, dessa jornada de reflexão bíblica. Para o próximo domingo, teremos aqui conosco o irmão William Domingues das Neves, que vai estar falando sobre o tempo para todas as coisas. Então, dando continuidade, eu acredito que vai ser também vai ser uma boa palestra essa no próximo domingo. No início, nós lançamos uns desafios espirituais para os irmãos, e eu fiquei feliz porque hoje fiz o fechamento lá do ranking, e eu já vou estar divulgando em alguns instantes o ranking que nós intitulamos Ranking da Sabedoria e do Conhecimento. O desafio era responder as 5 perguntas que cada professor elabora, e eu coloco no grupo da igreja todas as segundas-feiras. Já colocamos lá, as 2 palestras já foram colocadas as 5 perguntas de cada. O irmão Waldilson vai me passar depois as perguntas, eu vou estar colocando amanhã, se Deus quiser. E outro desafio, sim, e para cada pergunta acertada, 20 pontos, que é o peso de cada uma. E mais 2 desafios: ler o livro de Eclesiastes completo, que também, cada leitura do livro de Eclesiastes completa, vale 100 pontos. E o terceiro desafio era ouvir o livro de Eclesiastes, o áudio de Eclesiastes, porque eu enviei
no grupo da igreja também, vários outros canais também, um áudio do livro de Eclesiastes. Somando tudo isso aqui, cada pessoa pode fazer por semana, deixa eu ver aqui, 180 pontos. Bom, eu vou divulgar agora o ranking das pessoas que já nos enviaram as tarefas, tá bom? Eu vou falar do terceiro lugar para frente. No terceiro lugar, nós temos duas pessoas, a irmã Ariana e o João, o filho da irmã Jandira, cada qual com 200 pontos. Em segundo lugar, está a irmã Jandira, com 680 pontos. A irmã Jandira deu uma disparada, viu? Mas ninguém está segurando a irmã Alexandra, que está em primeiro lugar com 760 pontos. A irmã Alexandra e a irmã Jandira estão aí disputando, ou estão nesse momento, entrando em posse dos dois prêmios, né, que é aquela Bíblia bonita da mulher, e também a Bíblia do Scofield, né? Então, João, Ariana e todos os demais que estão participando, acelerem aí, façam a leitura. O segredo é fazer leitura, porque cada leitura da Bíblia, do livro de Eclesiastes, vale 100 pontos. A audição vale 60 pontos. E cada pergunta, 20. Então, você pode fazer 100 pontos com a pergunta só, né? E ouvir e ler, você pode ouvir e ler quantas vezes quiser. Então, repetindo o ranking, primeiro lugar, 760 pontos, a irmã Alexandra. Segundo lugar, irmã Jandira com 680 pontos. Terceiro lugar, o João e a Ariana, cada qual com 200 pontos. Ok, irmãos? Então, estaremos no próximo domingo com o irmão William, com o tema tempos, com estudo em Eclesiastes capítulo 3. Quer falar alguma coisa, irmão Wilson? Eu quero só agradecer a Deus por esse momento que tivemos aqui juntos, tá? E fazer uma breve oração por tudo aquilo que ele nos proporcionou nessa manhã. Irmão Waldilson, então, eu vou pedir para que, uma gentileza, a sua oração para fazer o encerramento, tá? Então, um minutinho só, por favor, que eu já passo para você fazer a oração, e com isso a gente já encerra. Então, irmãos, muito obrigado pela sua audiência, eu creio que você foi muito abençoado. Obrigado por cada um que está participando da gincana aí, participe, continue fazendo as atividades, e você, com certeza, vai aprender muito mais em cima do que tudo que foi apresentado aqui e o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Então, com isso, eu desejo a todos um bom domingo, um bom almoço, lembrando que às 19 horas, nosso culto aqui no estúdio da nossa igreja, na live da nossa igreja. Então, participem e estejam todos conectados às 19 horas. O irmão Waldilson vai terminar fazendo oração de agradecimento ao Senhor. Oremos com ele. Grandioso e eterno Deus, exaltado seja o teu santo nome. Senhor, obrigado, ó Deus, por mais um trabalho realizado aqui na tua casa de oração. Ó Deus, nós somos gratos, ó Pai, por o Senhor ter nos capacitado. A capacidade vem do Senhor. Ó Deus, te agradecemos por, lá atrás, o Senhor ter abençoado a irmã Letícia, na abertura dessa quarta jornada, Senhor. O Senhor ter abençoado o irmão Helder ali, com aquele texto mencionado. Ó Deus, na data de hoje, o Senhor nos abençoou também, que o teu nome foi glorificado e exaltado entre nós. Ó Deus, capacita o teu servo, irmão William das Neves, no próximo domingo. Depois o irmão Wanderson, ó Pai, com o tema alegria. Ó Deus Santo, que sejam, Pai, momentos de ensinamentos para que o teu nome seja exaltado. Ó Deus, e que nós possamos acreditar mais em Ti. Saindo daqui, Senhor, com mais confiança, com mais reverência na pessoa do nosso Deus. Senhor, ó Pai amado, seja com todos os enfermos. Visita, ó Pai, aqueles que estão acamados. Abençoa todos os profissionais da saúde que estão cuidando daqueles que estão com essa enfermidade. Ó Deus, abençoa aqueles que perderam seus entes queridos. Pai, tenha misericórdia. Tira as dores. E aquele, ó Pai, que está ansioso em sua casa, por ter perdido o emprego, tenha misericórdia. Ó Deus Santo, que a paz gloriosa do Senhor e Salvador Jesus possa adentrar a estas famílias, se assim elas o permitirem. Ó Deus, aceita, Senhor, a nossa oração, ó Pai, porque nós oramos, ó Deus, agradecido por tudo, Senhor, no nome santo, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.